A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, que Deus possa continuar te guardando, provendo, sanando, libertando, porque Deus, queridos, não dorme nem cochila, Ele sempre está trabalhando e velando por nós. Então nós temos que ser agradecidos a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz sempre. Quanto mais agradecemos a Deus, queridos, mais rápido vamos receber as nossas bênçãos. Então é tempo de ser agradecidos a Deus, de adorar a Ele, de louvar, de dar sacrifícios espirituais a Deus, de louvor, de adoração, de oração, de jejum. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos buscando a presença de Deus. Agradecendo a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Senhor, te amamos, te adoramos e te honramos aqui neste lugar. Estamos felizes e agradecidos, ó Pai, por tudo. Obrigada pelas bênçãos, pelas vitórias. Obrigada pelas provas e os processos difíceis que nós estamos passando. Obrigada, Senhor, pelos livramentos de morte, de acidente, de roubo, de sequestro e prisão. Obrigada por tudo, Senhor. Pelo seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua graça, a sua misericórdia, que se renova todos os dias. Até aqui o Senhor nos tem sustentado, provido, sanado, libertado, trabalhado e feito muito por nós. Muito obrigada, Senhor. Te pedimos paz, sabedoria, obediência, humildade, misericórdia, graça, bênção, poder, fé, milagres em cada área das nossas vidas. Fique conosco, Senhor, operando as suas maravilhas, a sua presença e a sua graça nos basta. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés. Está em Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Se você andasse pelo seu sentimento, se você andasse só pelo que você tem vontade de fazer, queridos, então, por exemplo, você nunca iria à igreja, você nunca adoraria a Deus, você não ia ler a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Por quê? Porque os nossos sentimentos, ele sempre está mudando. É inestável. E nós, o que temos que fazer, queridos, é não andar através do nosso sentimento, porque ele sempre muda. Mas o que temos que andar é através de um ponto de justiça. O justo, ele vive pelo que não vê. Nós temos que caminhar através da fé e não por vista. O mundo invisível, ele é muito mais real do que o visível. Quem já está entendendo? O sobrenatural é muito importante, caminhar através do sobrenatural. Não importa a posição ou o cargo ou a função que você está ocupando agora. Não importa se você é professor, se você é faxineiro, se você é empregada doméstica. Não importa se você é um doutor, se você é um advogado. A dificuldade que você esteja passando, se é pequena, média ou grande. Sem fé é impossível agradar a Deus e temos que caminhar sempre por fé e não por vista. Porque aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal e o que é ruim está incrementando, indo de aumento em aumento, as dificuldades estão aumentando, a crise que nós estamos passando é uma das mais grandes que nós já passamos até hoje, né? Essa crise dessa pandemia e tudo que é difícil está incrementando, a maldade, a crueldade. Então é tempo também de aumentar tudo aquilo que é bom. Já não podemos ter uma fé do tamanho de um grão de ervilha, não. Nós temos que ter uma fé grande nesse último tempo para resistir todas as coisas difíceis que está vindo sobre nós. Temos, querido, que aumentar também as nossas orações, aumentar o tempo que estamos passando com Jesus Cristo. Temos que aumentar os nossos louvores, aumentar as nossas orações. Já não podemos
fazer as mesmas coisas de antes. Temos que ir aumentando tudo que é bom e fazendo bem, porque nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Está vindo tempos cada vez mais difíceis e é tempo também de aumentar a nossa fé, de viver por fé, verdadeiramente. Quem aqui a partir de hoje vai viver agradando a Deus em tudo? Quem aqui a partir de hoje vai começar a andar em retidão com uma fé grande nesse último tempo? Quem aqui a partir de hoje vai andar justo e reto perante os olhos do Senhor? A justiça faz com que a nossa fé ela funcione. Deus ele trabalha em cima da justiça e a justiça, queridos, faz com que a nossa fé opere. Então, se você é um injusto, você não vai responder, você não vai receber os seus pedidos de oração. Quem já está entendendo? O justo é aquele que se arrepende dos seus pecados, corrige aquela área que está errada na sua vida e ao confessar com a sua boca os seus pecados e se arrepender dos seus pecados e pedir perdão a Deus, no mesmo instante que Deus te perdoou e te lavou com o sangue da misericórdia dele, você se torna justo e a partir daí a sua fé vai operar. E quando você fizer um pedido de oração, você está entendendo? Você vai receber os seus pedidos de oração. É isso que eu quero que você entenda. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o justo, ele viverá pela sua fé. Amém? Isso significa que primeiro eu devo me tornar justo perante os olhos de Deus e logo viver através da minha fé. Quem já está entendendo? Para Deus, o que significa ser justo então? É aquele que declara sem falta, é aquele que está em retidão, andando justo perante os olhos do Senhor. Se você é um cristão que já aceitou a Jesus Cristo e pediu perdão, foi perdoado, está limpo com o sangue de Jesus Cristo, então, se Deus já te perdoou, você se torna justo aos olhos de Deus. Amém, queridos? É isso que eu quero que você entenda. Quem já está entendendo, declara: eu já estou entendendo a sua palavra, Jesus. Porque Jesus Cristo tomou os seus pecados, queridos, ali na cruz, quando ele foi crucificado, para que você seja livre. Nesse momento, tem muita gente com áreas da sua vida que estão em falta com Deus. Então, é tempo de corrigir essas áreas. Porque se você estiver em falta com Deus em alguma área da sua vida e ao fazer o seu pedido de oração, então Deus ele não ouve a oração daquele que é injusto, daquele que é ladrão, daquele, queridos, que faz tudo errado. Então nós temos que andar em retidão. A sua fé não vai operar se você não tiver em retidão com Deus. Por exemplo, se você tem roubado os seus dízimos, tem roubado os dízimos que é do Senhor. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você recebe um salário mínimo, né, e você não está devolvendo o 10% que corresponde ao dízimo na casa do Senhor, então quando você fizer um pedido de um milagre financeiro, você não vai receber esse pedido. Porque primeiro você tem que corrigir essa área. Você tem que pedir perdão a Deus por ter roubado os dízimos. Logo começar a dizer assim: Senhor, a partir de agora eu me comprometo a devolver o 10%. Devolver o 10% do que é o dízimo. E quando você fizer o seu pedido de oração, de um milagre financeiro, então aí você recebe. É dessa forma que a sua fé vai operar, queridos. Amém? A partir de um ponto de justiça que a fé opera. É a partir, querido, daquele ponto de justiça que a sua fé opera. Porque Deus é justo e ele trabalha em cima da justiça. Deus ele não vai abençoar aquele que é injusto. Quem já está entendendo? A justiça faz com que a sua fé opere. Você deve corrigir primeiro as áreas que você está em falta. Corrigir as áreas que está errada na sua vida e logo fazer os seus pedidos de oração. Por exemplo, está escrito que a oração do justo
tem muito poder em seus efeitos. Você tem que se tornar justo para que você possa receber os seus pedidos de oração. Está escrito: trazei os dízimos à casa do Senhor e eu abrirei as janelas do céu. É tempo, querido, de corrigir as áreas. É tempo de voltar a devolver o dízimo, de fazer o que é certo. É tempo de crer em Deus, porque se você não está devolvendo os dízimos, é porque você não crê no que está escrito na palavra de Deus, é porque você não tem fé nessa área. É tempo de corrigir as áreas que estão erradas. Amém? Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 17, porque melhor é que padeçais fazendo o bem à vontade de Deus, assim o querer, do que fazendo o que é mal. Se você engana o seu colega de trabalho, se você engana o seu chefe de trabalho, se você trapaceia, se você passa por cima da cabeça do seu colega, para obter aquela vaga de emprego, então você é injusto perante os olhos do Senhor. Se você está roubando os dízimos, você é injusto. Deus não abençoa aquele que é ladrão. Quem já está entendendo? Se você engana o seu esposo, se você é infiel, se você maltrata a sua esposa, né? Deus, ele não responde os seus pedidos de oração até que você corrija essas áreas. Se você é um rebelde, a sua fé não vai operar. Se você está em desobediência em alguma área da sua vida, primeiro você tem que corrigir. Quem já está entendendo? Você tem que estar em retidão, você tem que se tornar justo. Peça perdão primeiro, corrija as áreas que estão erradas e a partir desse momento a sua fé vai operar e você vai receber os seus pedidos de oração. Amém? Em Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A fé só vai trabalhar da posição de um ponto de justiça. Jesus Cristo é justo, ele trabalha em cima da justiça e a fé só vai operar a partir de um ponto de justiça. Você deve andar de forma correta, em retidão, em todas as áreas da sua vida. Porque se você está em falta com Deus em alguma área, então você está ilegal. E ao fazer os seus pedidos, o ilegal nessa posição não recebe os seus pedidos de oração. Deus não ouve, não responde a oração daquele que é um ilegal. Quem já está entendendo? Daquele que é injusto. Peça perdão hoje mesmo. O ladrão, ele nunca será abençoado, queridos. O rebelde, o desobediente, não recebe as suas bênçãos. O diabo, ele sabe que você é ilegal, então, ao fazer o pedido de Deus, a Deus de oração, ele vai te acusar imediatamente, dizer você está roubando. Se você rouba, por exemplo, o táxi, você não vai poder expulsar o devorador das suas finanças. Quem já está entendendo? Quem são os injustos? É aquele que ama o dinheiro. É aquele que é amante, queridos, da comida, da bebida. É aquela pessoa que trabalha e gasta o seu dinheiro só com coisas materiais, se esquecendo de agradar a Deus em tudo. Está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e o seu governo e a sua justiça. Amados, devemos estar correto, priorizando a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Quando nós damos as nossas primícias a Deus, então seremos abençoados. Quando devolvemos e damos as nossas primícias a Deus, então seremos prósperos em todas as áreas da nossa vida. Esse é o segredo, queridos, é andar em retidão e justo. Quando a nossa prioridade é Deus, o reino de Deus, Deus acrescenta todo o resto nas nossas vidas. Ele acrescenta casa, carro, saúde em abundância. Ele acrescenta milagres financeiros. Todo o resto que nós estamos necessitando, Deus vai provendo quando buscamos a Ele em primeiro lugar, quando damos as primícias a Ele. Amém, queridos? Então aí você terá êxito, você vai ter tudo na sua vida multiplicado, expandido. O reino de Deus é um governo invisível e ele é muito maior do que o que está aqui na terra, queridos. Amém? Nós temos que entender isso. Deus, ele é justo. Os rebeldes nunca terá paz.
O rebelde desobediente nunca terá felicidade na vida dele, porque ele só depende do que é material, do que te rodeia. Então é por isso que não tem gozo, não tem felicidade, não tem paz aquele que é rebelde e desobediente. É tempo, queridos, de se arrepender de tudo isso. Para ser um cristão vitorioso e ter êxito, temos que dar as nossas primícias a Deus, temos que andar em retidão, fazer o que é correto, corrigir as áreas que estão erradas na nossa vida, arrependendo dos nossos pecados todos os dias e corrigindo as áreas da nossa vida. É dessa forma que permaneceremos justos e vamos receber os nossos pedidos de oração. Em Isaías capítulo 32, versículo 17. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. Então é isso, aqueles que andam em retidão, justo e reto, eles terão paz, alegria, gozo. Aquele que é obediente a Deus, ao invés dele correr atrás das bênçãos, as bênçãos é que correm atrás dele, queridos. Então é tempo, queridos, de fazer com que a sua fé opere dessa forma, se arrependendo dos seus pecados, corrigindo as áreas que estão erradas. Amém, queridos? Faça os seus pedidos de oração e você vai... Os seus pedidos de oração têm que estar alinhados com aquilo que Deus quer para a sua vida. Agora, esses são os pedidos de oração que Deus está entregando na mão dos seus filhos. Amém? Ao expulsar, em nome do Senhor Jesus Cristo, o demônio devorador das suas finanças, se você está devolvendo os dízimos, as ofertas, então ele vai sair imediatamente e cair por terra, o devorador das suas finanças, queridos. Amém? Se você estiver em retidão, se você estiver devolvendo 10% do dízimo, quando você expulsar o devorador das suas finanças, ele vai cair por terra imediatamente e toda as suas finanças será abençoada por Deus. Tem muita gente andando perturbado, ansioso, preocupado, infeliz. Tem muita gente que perdeu a paz, que estão preocupado verdadeiramente, não sabe como resolver os seus problemas. Por quê? Porque está confiado só naquilo que é natural, porque está fazendo tudo errado, porque todas as áreas da sua vida estão erradas. Estão andando em rebeldia, estão andando em desobediência. É por isso que perderam a paz. É por isso que estão infelizes e preocupados por tudo. Mas os crentes, aqueles que são cristão verdadeiro, eles sabem que tem que estar se arrependendo dos seus pecados, porque o efeito da justiça é repouso, é descanso, é paz, é alegria, é gozo. A partir de hoje, queridos, decida fazer esse concerto com Deus. Declara assim: Senhor, me perdoa por ter roubado os dízimos, por ter sido um ladrão. Perdão, Senhor, por ter andado nas minhas bebedices, preocupado. Perdão, Senhor, por ter andado na minha glutonaria, desobedecendo a Deus em tudo, na minha rebeldia. Perdão, Jesus, por ter andado errado em todas as áreas da minha vida. Perdão por estar em falta em todas as áreas da minha vida. Agora mesmo, Senhor, eu te peço perdão. Eu vou corrigir as áreas que estão erradas na minha vida. Me perdoa, Senhor, por ter perdido a fé, a paz, a alegria. Agora mesmo, Senhor, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu confesso eles agora mesmo. Te peço perdão. Nesse instante que você confessou os seus pecados e se arrependeu, Deus te perdoa e você tem que pedir: Senhor, me lava com o teu sangue, me purifique. Então, nesse momento, queridos, você se torna justo, faça os seus pedidos de oração, corrija todas as áreas que estão erradas e você terá paz, saúde em abundância. Você receberá suas vitórias, os seus milagres financeiros, queridos, abundância de paz, alegria, gozo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você andará abençoado, próspero em todas as áreas da sua vida, se você der as suas primícias a Deus, o melhor de si, tudo que você tem, tudo que você deve entregar a Deus. Você deve andar em retidão, fazendo aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus, e você será abençoado, vitorioso e terá êxito e será próspero em todas as áreas da sua vida. Eu profetizo vitória, bênção, prosperidade chegando na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?